Todo o establishment político ficou chocado com a declaração sensacional do presidente do ZMA, Donald Trump, em 19 de julho de 2025. A decisão foi tomada. A Rússia tem 10 dias para concordar com um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Caso contrário, todos os produtos russos serão sujeitos a uma tarifa de 100%. A ONU, a OTAN e, claro, o Kremlin discutiram imediatamente o ultimato urgente lançado num contexto de intensificação dos combates nas regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia. Existe risco de explosão. Apesar do fornecimento de mísseis de longo alcance ATACMS pelo ZEUA, as tropas russas continuam a avançar na margem esquerda do rio Dnieper. Os ZEUA não ficarão de braços cruzados diante das ameaças na Europa, enfatizou Trump, que assumiu uma posição dura após sua posse em junho. Ele fez essa declaração depois que o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, mencionou novamente a possibilidade de uma resposta nuclear a qualquer provocação estratégica da OTAN. Medvedev respondeu de forma igualmente dura. Ele lembrou no seu canal do Telegram: "Não somos Israel e muito menos o Irão. Não nos importamos com os vossos 10 dias. A retórica que ele usou foi clara. Qualquer tentativa de impor pressão econômica será vista como um ato de guerra." Medvedev questionou se o conflito agora vai além da Ucrânia e está diretamente ligado aos Estados Unidos. Parece que Trump está provocando uma escalada de propósito. Observadores ocidentais como a Deutsche Welle e a Reuters associam esta medida a uma tentativa de demonstrar força antes das eleições de novembro para o Congresso. Afinal, para os republicanos, a imagem de líder duro é crucial para o sucesso eleitoral. No entanto, até que ponto o risco se justifica? Trump afirmou que a sua administração está preparada para todos os cenários, incluindo conflitos armados. Ele fez alusão a uma ordem para colocar 2 submarinos nucleares em posições mais próximas da fronteira russa. O Pentágono, por outro lado, não faz declarações sobre a localização das suas forças submarinas estratégicas. Não está claro se o presidente se referia apenas a instalações de energia nuclear ou realmente a submarinos armados com ogivas nucleares. Os membros da UE já expressaram as suas preocupações. Numa entrevista à revista Der Spiegel, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag afirmou: "Temos de impedir que se chegue a uma confrontação direta." A escalada nuclear não é um objetivo da União Europeia. No entanto, em Varsóvia, Helsínquia e Bucareste, ouvem-se opiniões muito diferentes apoiam as ações do ZEUA e exigem mais armas nucleares nos países da OTAN. Ao mesmo tempo, representantes da Turquia, Hungria e Sérvia realizaram uma reunião de emergência em Istambul. Esses países exigem um diálogo imediato entre Washington e Moscovo, com a mediação da Organização das Nações Unidas. A ideia de uma nova plataforma de segurança fora da OTAN já está a ser discutida, mas ainda não há ações concretas, segundo a Al Jazeera. Surge uma pergunta lógica: será que Trump realmente espera uma solução diplomática ou ele realmente quer ofender a Rússia? A resposta de Moscovo ao ultimato é previsível. Mesmo sob a pressão de sanções mais duras, em 2022-2024, o Kremlin não mostrou sinais de cedência. Além disso, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e o ASS informa que a Rússia, apesar das proibições do Ocidente, continua a exportar petróleo através da Índia e da China. Além disso, os fornecimentos de GNL do Ártico para a Turquia e o Brasil estão a aumentar em julho de 2025, o que reduz as consequências econômicas da ameaça do ZELIA. Enquanto isso, continuam os combates violentos na frente de Kurakovo e Nikopol. As tropas ucranianas relataram novos ataques com bombas FAB-500 e M62 e drones kamikaze com correção. Canais russos do Telegram, como Rybar e Ryadovka, publicam vídeos que mostram poderosos ataques de artilharia contra Mykolaiv e Ochakiv.
Isso dá a impressão de que não há muito tempo e que cada lado se prepara para uma nova fase. Neste contexto, as ações de Trump causam controvérsia. De um lado, demonstra-se determinação e poder para proteger os aliados. Por outro lado, trata-se de um jogo perigoso, em que qualquer erro pode ser fatal. Não é possível garantir que Moscovo não reagirá de forma assimétrica a qualquer ataque, provocação na região de Kaliningrado ou realização de testes nucleares. Pergunta ao público: o ultimato de 10 dias se transformará em 10 segundos antes da explosão. Além disso, qual dos dois líderes, Trump ou Medvedev, está jogando roleta russa com o mundo nuclear? Medvedev ameaça diretamente isso, já não é a Ucrânia, é uma guerra com os Estados Unidos. Na edição noturna do Russia 24 de 20 de julho, Dmitry Medvedev caracterizou a resposta de Trump como: cada nova declaração de Trump é um desafio não só à Rússia, mas também à estabilidade internacional. A reação inesperada do ex-presidente da Federação Russa e atual vice-presidente do Conselho de Segurança foi rápida. A retórica de Medvedev deixou de usar a diplomacia um dia após o ultimato de Trump. Ele demonstrou que a Rússia considera que o conflito com a Ucrânia está mais relacionado a uma potencial guerra direta com os ocidentais e não apenas com a Ucrânia. Esta declaração foi feita em resposta a novas informações de que bombardeiros estratégicos americanos B-2 Spirit se deslocaram para o espaço aéreo europeu. O portal Defense News informa que a partir de 18 de julho, pelo menos 2 aviões capazes de transportar ogivas nucleares foram enviados para a base aérea de Ramstein, na Alemanha. O Kremlin chamou isso de Segunda Crise de Cuba, que está ocorrendo já no século XXI, apesar da falta de comunicação direta entre Moscovo e Washington. Medvedev criticou duramente as ameaças econômicas de Trump, observando que a Rússia já aprendeu a lidar com as sanções. Em vez disso, ele chamou a atenção para a contenção nuclear estratégica, lembrando o sistema DATAN, que é um mecanismo automático de retaliação nuclear criado pela Rússia. Em 2023, relatórios do IISS e da RAND Corporation discutiram esse projeto que antes era desconhecido no mundo. Este sistema não pede permissão, ele reage ao fato do ataque, afirmou Medvedev. Em outras palavras, a resposta será automática, mesmo que a liderança russa seja destruída. Os círculos internacionais ficaram assustados com essa declaração. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou à retomada imediata das negociações sobre questões de estabilidade estratégica. No entanto, representantes oficiais dos Estados Unidos afirmaram que as negociações com a Rússia só serão possíveis após a retirada das tropas de todo o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Na realidade, esta posição impede a desescalada. Em 21 de julho, realizou-se uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Federação Russa em resultado destas declarações. Putin esteve pessoalmente presente. A discussão incidiu sobre a prontidão das tropas russas para repelir ameaças estratégicas, de acordo com fugas divulgadas no canal Telegram Kremlin Inside. No mesmo dia, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo que mostra colunas de Yars a circular na região de Tver. Exercício planeado foi o título sucinto do comentário. No entanto, no contexto das declarações de Medvedev, isso parecia uma demonstração de preparação para o pior. É interessante que a Duma estatal tenha proposto simultaneamente a saída do Tratado de Proibição de Testes Nucleares. Temos de mostrar que podemos voltar a uma demonstração real de força, afirmou o deputado Zhuravlev. Isso significaria que um dos últimos componentes do sistema de controle estratégico criado após a Guerra Fria seria destruído. Analistas ocidentais acreditam que tais ações criam uma atmosfera de incerteza nuclear em que cada lado começa a acreditar que o outro está pronto para agir.
Mas a Índia é o outro lado deste conflito. Medvedev respondeu duramente à declaração de Trump sobre a economia dos mortos, que se refere ao comércio entre a Rússia e a Índia, afirmando que se trata de uma tentativa ridícula de humilhar um dos maiores mercados do mundo. O facto é que nos últimos meses, os fornecimentos de petróleo entre os países atingiram níveis recorde, e Moscovo e Nova Delhi estão a expandir os seus pagamentos em rúpias e rublos. A Bloomberg já chamou este acordo de nova carta geopolítica da Rússia contra o Ocidente. Declarações como as de Medvedev demonstram uma reorientação da Rússia para o Oriente e o Sul global, enquanto os Iuayaue intensificam a pressão com sanções. Tudo isso dá a impressão de que um conflito global se aproxima, embora ainda não tenha sido declarado oficialmente. O Pentágono reforçou os laços com os aliados da OTAN em meio ao aumento das tensões. Em 22 de julho, Jens Stoltenberg, secretário-geral da aliança, afirmou que qualquer ameaça nuclear será considerada uma ameaça a toda a aliança. Isto aconteceu depois de os ZERO terem colocado ogivas nucleares táticas na Polônia, o que Moscovo considera uma violação dos compromissos assumidos no Tratado de Não Proliferação. Surge a questão de saber se o mundo está realmente a aproximar-se de uma nova ronda de conflito nuclear ou se trata apenas de um jogo de tensão emocional e retórica geopolítica. Qual será o próximo passo se a resposta for positiva? Washington ou Moscovo serão os primeiros a tremer. Talvez a China ou a OTAN se tornem a terceira parte que levará à catástrofe. Sistema Datan: a Rússia pressionará o botão sem a participação de pessoas. Existe uma máquina do juízo final. Medvedev descreveu o sistema automatizado de retaliação nuclear Datan, que é um dos componentes mais perigosos da defesa russa. Até mesmo os céticos ficaram assustados com sua declaração de 22 de julho de 2025. Analistas internacionais falam sobre a desumanização da dissuasão nuclear. Isso significa que algoritmos tomarão decisões sobre o fim da civilização, em vez de pessoas. Na essência, o sistema Datan é uma versão aprimorada da ideia Perimeter ou Mortal Hand, conhecida desde os tempos soviéticos. Mesmo que toda a vertical de comando seja destruída, ela deve garantir um contra-ataque nuclear. O sistema dá autonomamente a ordem para lançar mísseis de silos submarinos ou plataformas móveis ao receber determinados sinais, como atividade sísmica, radiação e perda de comunicação com o centro de comando. Além disso, o mais terrível é que a Rússia é capaz de agir mesmo em condições de isolamento absoluto, não só econômico, mas também físico, afirmou Medvedev numa entrevista à RIA Novosti. Enquanto os EUA reforçam ativamente a defesa antimísseis na Europa Oriental e colocam plataformas nucleares na Polônia e na Romênia, esta mensagem não passou despercebida. Como era de se esperar, Washington não publicou nenhuma declaração oficial sobre o Datan. No entanto, o general Herbert McMaster, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos EUABREAPU, enfatizou na CNN: qualquer sistema automático traz consigo o risco de um lançamento acidental. Para o Pentágono, esse é o pior cenário possível. A 23 de julho, Trump afirmou que os EUA possuem o melhor sistema de dissuasão nuclear da história da humanidade, em resposta à menção do Datan. Ele também observou que pelo menos 2 submarinos nucleares já se encontram em pontos estratégicos, perto do território da Federação Russa. Não está claro quais navios estão em questão. Embora o Pentágono não tenha confirmado essas alegações, também não as negou. Existem 2 opções. A primeira inclui submarinos da classe Ohio, que transportam 24 mísseis Trident II D5 com alcance de até 12 mil quilômetros. O segundo passo será a utilização de novos submarinos Columbia, cuja construção deverá estar concluída no início de 2025. O Wall Street Journal informa que as primeiras patrulhas na Colômbia começaram precisamente em julho.
Muitos especialistas consideram que os submarinos americanos continuam a ser o componente mais fiável da tríade nuclear dos Estados Unidos. São praticamente invisíveis, podem permanecer submersos até 100 dias e podem atacar a partir de qualquer parte do oceano. Como resultado, Trump enfatizou a importância da defesa preventiva dos interesses do Zipairua, salientando que a resposta às provocações pode ser rápida e irreversível. A Rússia respondeu de forma não oficial. A revista Voennoye Obozrenie informou que pelo menos 2 submarinos do projeto Boreia, incluindo o K-552 Kniaz Oleg, foram colocados em estado de prontidão de combate. Estes submarinos com mísseis R-30 Bulava podem atacar a parte continental do Zeratiaita em 20 minutos. Enquanto isso, no Telegram, espalhou-se a informação sobre a saída para o mar do submarino universal KK-564 Arkhangelsk, destinado ao lançamento de mísseis hipersônicos Zircon e Onyx. Na verdade, debaixo de água, as frotas americana e russa já estão a jogar um jogo secreto de nervos. Além disso, mesmo que o avião possa ser detectado no céu, o movimento dos submarinos permanece uma diplomacia invisível. É precisamente aí que reside a astúcia da fase atual do conflito. A escalada ocorre sem tiros, mas com o som alto do clique do gatilho. Como resultado, em 24 de julho, a Organização das Nações Unidas realizou uma reunião fechada imediata sobre medidas de confiança no domínio do controle nuclear. Mas nem Moscovo nem Washington enviaram representantes. Isso reforça que as partes não estão a negociar, mas sim a demonstrar força. Entretanto, até mesmo os aliados dos Estados Unidos expressam preocupação. A Europa não deve ser refém de um conflito alheio, observou o presidente francês Emmanuel Macron em entrevista ao Le Monde. Devemos agir como participantes, não como palco de um teatro de guerra. O presidente da Finlândia e a chanceler da Alemanha fizeram declarações semelhantes, mas não tomaram nenhuma medida. Resta a questão de saber se o DATAN realmente existe, ou se é um boato político para dar a impressão de que não estamos vulneráveis. De qualquer forma, a existência de tal sistema destrói os mecanismos de contenção anteriores. O que acontecerá se alguém cometer um erro de cálculo? Além disso, quem irá parar o algoritmo se não houver mais jogadores no jogo? Morte silenciosa debaixo de água. EU e Rússia preparam batalha naval nuclear, informa o jornal. Os analistas militares utilizam cada vez mais esta frase para se referir aos submarinos nucleares do século XXI. Se emergir, será tarde demais. Além disso, enquanto a mídia discute ameaças e ultimatos sob a superfície do oceano, já se desenrola um cenário real de Guerra Fria. Depois que os Yevgeny e a Rússia intensificaram suas atividades estratégicas submarinas, eles se tornaram o centro do equilíbrio nuclear e o principal pilar da contenção militar. A Marinha Americana, tradicionalmente, confia nos submarinos da classe Ohio, pois eles constituem a base da tríade americana. De acordo com o Instituto Naval, no início de julho de 2025, havia 14 submarinos estratégicos Ohio em serviço. Cada um deles pode transportar até 24 mísseis balísticos intercontinentais Trident Segoise D5 com um alcance de 12.000 quilômetros. Estes mísseis são capazes de transportar até 8 ogivas W-88 com uma potência de 475 quilotoneladas cada. Um único submarino com tal poder de fogo pode destruir um continente inteiro. E Trump explicou a escolha desta plataforma, em resposta às provocações de Medvedev. De acordo com o The Drive e o Político, 2 submarinos Ohio estão em pontos desconhecidos do Atlântico Norte, provavelmente perto da costa da Noruega e do arquipélago de Spitsbergen. Embora o NORAD controle essas áreas, elas também estão abertas a ataques na parte europeia da Rússia. Em resposta, a Rússia enviou para o mar pelo menos 3 submarinos da classe Borei,
cada um equipado com 16 mísseis R-30 Bulava. Esses mísseis podem voar 9.000 quilômetros e transportar até 6 ogivas nucleares. Em 25 de julho, o Ministério da Defesa da Rússia informou que o submarino Kniaz Vladimir assumiu serviço de combate no Mar de Barents, enquanto o submarino Kniaz Oleg patrulha o Mar de Okhotsk. No entanto, o mais perigoso é considerado o K-564 Arkhangelsk, um submarino nuclear multifuncional do projeto Yazen-M, capaz de transportar mísseis Zircon e Calibre PL, bem como versões nucleares. É interessante notar que ambos os lados utilizam ativamente manobras subaquáticas. Os submarinos que se encontram sob o gelo no Ártico podem mover-se sem fazer ruído, evitando a observação por satélites e até mesmo por sistemas de rastreamento hidroacústicos. Isso torna quase impossível qualquer tentativa de os detectar. Assim, a probabilidade de uma colisão imprevista, ou mesmo de um lançamento imprevisto, torna-se real. Os especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, já expressaram a sua preocupação com o facto de os movimentos dos submarinos nucleares estarem a tornar-se imprevisíveis. Em julho de 2025, foram registrados 2 incidentes. O primeiro ocorreu na região das Ilhas Aleutas, quando um submarino americano se aproximou de um navio de vigilância russo. O segundo ocorreu no Mar Negro, onde a Marinha Turca não confirmou um breve conflito. O efeito psicológico dos submarinos também é importante. Eles simplesmente desaparecem e aguardam ordens sem se expor ao público. É por essa razão que são considerados símbolos do fim que ninguém conhece antecipadamente. A Defense Express afirma que os submarinos serão a ameaça mais imprevisível à estabilidade mundial até 2025. Analistas da Suécia e da Dinamarca informam que missões de reconhecimento com a participação de submarinos do Secretariat e do Reino Unido se intensificaram no Mar Báltico. Não se exclui que algumas dessas operações sejam realizadas com o objetivo de detectar rotas de navios russos que deixam as bases da Frota do Norte. Em resposta, a Rússia reforçou os sistemas de defesa antimísseis na Península de Kola e realizou exercícios de caça a submarinos com o uso de helicópteros Ku-27. Neste contexto, os meios de comunicação social fazem cada vez mais analogias com a crise dos Caraíbas de 1962. No entanto, atualmente, como salientam os especialistas da RAND, a situação é muito mais perigosa. Na altura, os líderes podiam afastar-se e pensar. A automatização nuclear, as armas hipersônicas e a falta de confiança permitem tomar decisões em poucos minutos sem erros. A declaração do Ministério da Defesa da RPC, em 26 de julho, causou ainda mais preocupação, pois Pequim exortou ambas as partes a reduzir imediatamente o nível de atividade estratégica. Foi a primeira vez que a China interveio diretamente nesta crise. Alguns analistas acreditam que a China está preocupada com o risco de contaminação radioativa de suas fronteiras setentrionais em caso de um incidente no Extremo Oriente. Há, sim, uma pergunta razoável. Existe a possibilidade de que um conflito global possa começar não com o toque instantâneo de um botão, mas com um torpedo lançado sob o gelo. Além disso, quantos submarinos já estão prontos e aguardam ordens? As armas falam por Putin, mas ele não fala. Enquanto Trump faz declarações bombásticas e ameaça com medidas sem precedentes, Putin mantém-se surpreendentemente calmo. O seu comportamento contradiz a retórica de Trump. No entanto, por trás dessa aparente calma, escondem-se ações que causam mais receio do que palavras. A ilusão de segurança destrói nações, afirmou Putin numa entrevista concedida em 27 de julho ao jornal Kommersant. Não queremos guerra, mas estamos mais bem preparados do que ninguém para ela. Esta frase foi proferida um dia depois de terem sido descobertas na Bielorrússia novas instalações de mísseis Oresnik que podem transportar ogivas convencionais e nucleares.
De acordo com o Build e o Jane's Defense Weekly, trata-se de complexos móveis com alcance de até 1.800 quilômetros e capacidade de atingir alvos na Polônia, Lituânia e até mesmo na Alemanha. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os mísseis se destinam a proteger as fronteiras ocidentais do Estado Unido. No entanto, o facto de se encontrarem nas regiões de Grodno e Brest indica que Moscovo pretende transformar a Bielorrússia numa base avançada. Entretanto, na região de Kaliningrado, há uma intensificação dos complexos de mísseis Iskander-M. E na noite de 28 de julho, os meios de comunicação russos noticiaram testes de novos motores de mísseis em Plesetsk. Ao mesmo tempo, o próprio Putin, em suas declarações públicas, enfatiza a importância de uma solução pacífica. Embora não negue as negociações, ele deixa claro que qualquer acordo deve levar em conta os interesses da Rússia e garantir a segurança do país em relação à OTAN. É uma questão de interpretação. Para alguns, trata-se de diplomacia. Para outros, trata-se de uma preparação para o uso da força. Ao mesmo tempo, o Kremlin reforçou os laços com países africanos e asiáticos. Em 29 de julho, foi realizado em Moscovo o Fórum Rússia Sul Global, no qual representantes de 17 países da Argélia ao Laos expressaram o seu apoio ao conceito de mundo multipolar. Como resultado, a Rússia realizou exercícios navais com o Vietnã no Mar da China Meridional e assinou um novo contrato com o Irão para o fornecimento de sistemas S-400. A guerra de informação complementa a diplomacia das Forças Armadas. Os meios de comunicação estatais russos divulgam amplamente a imagem de um Trump agressivo, de uma OTAN provocadora e de uma Rússia em legítima defesa. Uma pesquisa realizada pelo VTSIOM no final de julho mostrou que 61% dos russos consideram os ZBTUA a principal ameaça à segurança mundial. Por outro lado, 71% dos entrevistados apoiam o uso ativo da força em caso de agressão externa. Ao mesmo tempo, cada vez mais analistas ocidentais reconhecem que Putin está jogando um jogo de longo prazo, aproveitando cada pausa de Trump para fortalecer suas posições. Moscovo obtém vantagem diplomática ao evitar ataques emocionais, pois, aos olhos dos países que não fazem parte da OTAN, a Rússia parece um jogador mais equilibrado. No entanto, por trás da aparente tranquilidade, esconde-se o crescimento das forças balísticas, a mobilização em massa da capacidade produtiva. Em julho, a Uralvagonzavod anunciou a passagem para a produção contínua de equipamento e o desenvolvimento de novos tipos de armas imprevisíveis, como sistemas laser e de supressão de radar. Uma fuga de informação dos serviços secretos israelitas, publicada pelo INET, aumentou a tensão. Segundo eles, especialistas russos chegaram ao Irão e à Síria para avaliar a probabilidade de implantação de novos complexos de mísseis mais perto das bases dos Ektarenua no Iraque. Embora esses dados ainda não tenham sido confirmados, a própria publicação indica uma expansão significativa da geografia do conflito. Ao mesmo tempo, as demonstrações de força continuam no Mar Negro. No sul da Crimeia, a Marinha Russa realizou manobras em grande escala com bombardeiros de longo alcance Ton-91QMS. O Ministério da Defesa da Federação Russa afirmou que o objetivo dos exercícios era simular a repulsa de um ataque combinado por mar e ar. No entanto, trata-se de um sinal claro para a Turquia, a Romênia e a Bulgária, bem como para todos os outros países onde podem estar baseadas tropas da OTAN. Putin está a agir de forma mais suave, mas muito mais precisa do que Trump, que está a aquecer a opinião pública para a guerra. Além disso, cada passo subsequente é uma prova clara de que a Rússia não será vítima, mas sim participante nas decisões. Trump usa o medo. Putin é muito resistente. Sob a pressão de um adversário como este, por quanto tempo o Ocidente conseguirá permanecer unido? Além disso,
Será verdade que o silêncio de Putin é apenas uma espera pelo momento oportuno? Amanhecer nuclear, alarme global e ponto de não retorno. Em 28 de julho de 2025, tudo estava calmo na sede da ONU. No final da reunião do Conselho de Segurança, dedicada à questão da escalada da retórica nuclear entre o EUA e a Rússia, não foi feita nenhuma declaração conjunta. A França propôs congelar as ações por 72 horas. Mas a China recusou e o EUA e a Rússia nem sequer enviaram representantes oficiais. O mundo parece estar à beira de uma catástrofe e ninguém quer parar. Enquanto isso, os combates continuam nas frentes da Ucrânia. As tropas russas estão a avançar na região de Chasiv Yar e nas direções de Orekhov Guliaipole. As Forças Armadas da Ucrânia estão a usar mísseis de longo alcance GLSDB fornecidos pelos EUA, bem como os britânicos Storm Shadow. De acordo com o portal Military Watch Magazine, em julho de 2025, foi registrado um aumento acentuado no uso de munições de alta precisão por ambos os lados. Mas as hostilidades na Ucrânia eram apenas parte de um conflito maior. As plataformas foram lançadas. Os submarinos estão em serviço de combate. Os mísseis estratégicos estão em prontidão total. Os aviões de reconhecimento RC-135 estão no céu. Sobre o Japão e o Báltico, há drones RQ-4 Global Hawk. Não é por acaso. É um mecanismo em ação. Sob a liderança de Trump, os Estados Unidos da América apresentaram uma nova doutrina nuclear de contenção preventiva. John Ratcliffe, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, afirmou que qualquer ameaça por parte de Moscovo será motivo para agir. Na prática, isso significa o abandono do antigo princípio de não ser o primeiro a atacar. O coronel-general Krivoshoy, vice-ministro da Defesa da Rússia, afirmou: um golpe contra os aliados da Rússia. Um golpe contra a Rússia. A resposta será planeada. Isto aplica-se não só à situação na Ucrânia, mas também à possível participação da Bielorrússia, Armênia e até mesmo dos países do BRICS. Como resultado, muitos países estão a procurar formas de reduzir a sua dependência dos dois gigantes. A Índia, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos apelaram à criação de uma nova plataforma de estabilidade estratégica, independentemente de ser com o EUA ou a Rússia. No entanto, este conceito permanece no âmbito da retórica diplomática. Ninguém deseja um conflito com Washington ou com Moscovo. A situação é complicada pelo fato de os ciberataques terem se intensificado num contexto de ameaças de conflito militar. Em julho, foram registradas mais de 200 tentativas de invasão de infraestruturas críticas na Alemanha, França e Coreia do Sul. De acordo com a FireEye, alguns ataques podem ter sido organizados com a ajuda de grupos de hackers estatais da Rússia e da China. Isso levanta receios de que o próximo surto de conflito possa ocorrer não com mísseis, mas com o desligamento de uma central elétrica ou de equipamentos bancários. Tudo isso cria uma sensação de pressão crescente, em que cada nova declaração pode desencadear um conflito. Ninguém ainda apertou o botão. No entanto, o sistema já está destruído. Entretanto, a inteligência israelita informou sobre um nível sem precedentes de prontidão para combates no Irão e na Síria. No Egito estão a decorrer exercícios militares não divulgados. Na Argélia foi anunciada a mobilização da reserva e nas fronteiras da China foram reforçadas as patrulhas. O conflito global tornou-se uma realidade e não uma teoria. O Papa Francisco talvez tenha dado o aviso mais sensato, exortando a renunciar à arrogância e lembrar-se de Hiroshima. O seu discurso soou como uma oração, não como política. Mas será que aqueles que agora mantêm os dedos no botão nuclear vão ouvi-lo? Terminemos onde tudo começou, com o ultimato de Trump. 10 dias já não são política, é o resultado do passado. Faltam apenas 2 dias para o fim do prazo. O Kremlin não diz nada, nem a Casa Branca. No entanto, tudo já está ligado, seja nas minas em órbita ou sob o gelo.
A humanidade será espectadora ou vítima? Além disso, será que o homem pode carregar no start antes de carregar no cancelar? O mundo está à beira de uma catástrofe. O conflito entre o ZEUA e a Rússia não se limita à Ucrânia. Ao assumir a presidência, Donald Trump deu um ultimato ao Kremlin, um prazo de 10 dias para um cessar-fogo. Medvedev e a máquina militar russa deixaram claro que não haverá concessões. Submarinos nucleares, sistemas de ataque automáticos e complexos de mísseis móveis capazes de mudar o curso da história em questão de minutos tornaram-se objeto de atenção pela primeira vez desde a Guerra Fria. A palavra já não era decisiva neste conflito. Ogivas, drones, mísseis hipersônicos e armas cibernéticas desempenham agora um papel importante na dissuasão. Além disso, enquanto Putin mantém a estabilidade do mundo exterior, os ZEUA representados por Trump agem de forma impulsiva e ruidosa. Parece que os dois líderes estão a jogar a roleta nuclear em que não disparar significa vitória e disparar significa catástrofe. Essa tensão começou a afetar a Europa, a Ásia, o Médio Oriente e até mesmo a África. Novas alianças estão a ser formadas, o número de armas está a aumentar e locais importantes na Terra estão a se tornar potenciais focos de um novo conflito mundial. Assim, permanece a questão: algum dos líderes está realmente preparado para uma guerra real? Ou é apenas um jogo de medo? Ainda não há resposta, mas o mais importante é não acordar um dia num mundo onde a resposta já foi dada, mas a pergunta ainda não foi feita.